Olá! Hoje estamos aqui para mais uma aula de fertilidade do solo e adubação de sistemas. Falaremos especificamente sobre a questão da composição dos adubos, seja eles os formulados, os clássicos formulados NPK, seja uma discussão a respeito do formulado sim, do adubo simples, ou seja, aquele adubo, aquele elemento químico que serve de base para compor um NPK. Mas quais são as fontes mais comuns de fertilizantes utilizadas? O que é um formulado NPK? O que é um adubo simples? Se formos ver, tradicionalmente trabalhamos com os formulados NPK. Nesse caso aqui, existe um exemplo, um adubo formulado com a fórmula 20,05,19. Mas em que forma o que seriam nesse 20,05,19 seriam nitrogênio, P2O5 e K2O. Mas que forma química efetivamente estão esses adubos, estão esses nutrientes dentro de um formulado ou dentro de um adubo simples? Se formos ver a forma aparente do adubo, é uma mistura de granulados. Nesse caso, nós temos aí provavelmente uma mistura de cloreto de potássio como fonte de potássio, juntamente com alguma coisa como um MAP ou um DAP, que são os fosfatos monoamônio, que são as partículas cinzinhas ali, mais esbranquiçadas, que são as fontes de fósforo e nitrogênio. E aqui estão eles. Então, aqui à esquerda nós temos o MAP, fosfato monoamônio, à direita um saco de cloreto de potássio. Estes seriam os adubos simples, podem se observar pela coloração, inclusive, do cloreto de potássio, que esta é a fonte que é misturada de adubo simples para incluir o potássio num formulado. Aqui nós temos, vocês vejam que o MAP tem essa corzinha mais branca, então normalmente esta é a fonte que adicionamos para fazer uma mistura NPK, para colocarmos o nitrogênio e o fósforo. Mas em que forma o fósforo está nesse MAP? Vejam, qual que é a fórmula química desse MAP? Observem que a fórmula química desse MAP é um arranjo de fósforo, que a gente falaria que aqui nós temos os fosfatos, certo? Ligado a uma molécula de amônio. Então, no caso do MAP, o fósforo está nessa forma química. É um fosfato de amônio. Nesse caso, fosfato monoamônio. Amônio é NH4, fosfato seria aquele arranjo do fósforo com as hidroxilas e oxigênio. Já no cloreto do potássio, que é esse elemento laranja, nós temos ele numa forma de sal, simplesmente cloreto de potássio. O potássio, ao cair no solo, essa partícula de adubo, o cloro se separa do potássio e o potássio fica disponível na forma de íon K, simplesmente isso. No caso da ureia, que é um elemento mais higroscópico, desculpem, por isso que a gente não utiliza junto para fazer formulado, raramente entra a ureia na composição de um formulado, nós temos na ureia essa fórmula química, que é carbono ligado a oxigênio e ligado a duas moléculas de NH2, amina, ou a forma mídica do nitrogênio. É muito importante sabermos em qual forma o nutriente cai efetivamente no solo para fazermos as recomendações e entendermos quais serão os processos que esse nutriente poderá passar e assim prevermos ou evitarmos perdas, processos de perdas. E o que é um adubo simples, né? Continuando, mas num formulado, normalmente, nós temos as etiquetas. Mais importante do que está escrito na frente daquele formulado, que são normalmente 3 números, nós devemos nos ater às etiquetas para observar. Então, aqui tem uma série de etiquetas, vamos dar um zoom nessa etiqueta. Observem que existe a expressão de porcentagem de nitrogênio, que tem 8% de nitrogênio. O fósforo, na segunda casinha ali, 22, está expresso em porcentagem de
P2O5 solúvel em citrato neutro, mais água. E, na sequência, na penúltima casa, 20% está o potássio expresso em porcentagem de K2O. Isso leva a muitos uma confusão, porque nos leva a pensar, ou induz para que as pessoas pensem que o fósforo tem sua forma química em P2O5 e o potássio tem sua forma química em K2O. Mas isso não é a realidade. Essas representações são representações clássicas de teores. O que é feito é simplesmente uma determinação do teor de fósforo, uma determinação do teor de potássio, e aí via cálculo matemático e trabalhando-se com os pesos moleculares dos elementos, transformam-se a quantidade de fósforo em P2O5 e a quantidade de K2O de potássio em K2O. Então, tudo isso tem consequências. Então, vamos ver nesse adubo. Esse adubo que é 8, 22, 20, ou seja, 8% de N, 22% de P2O5 e 20% de K2O, como vocês podem ir especificamente no caso do fósforo, aquele P2O5 está representando quantidade de fósforo, certo? Mas que está sendo incorporada ao solo na forma de fosfato monoamônio. Nesse caso, aqui está a fórmula do óxido de fósforo, certo? Vejam que é um pentóxido de fósforo, uma fórmula complicada, que dificilmente o fósforo estaria em disponibilidade. Então, como que é feito esse cálculo? Pega-se os pesos moleculares do fósforo e do oxigênio, multiplica-se pelo número de átomos que tem na molécula. Ao lado, pega-se o peso molecular do fósforo, novamente, para formar a regra de 3, multiplica-se por 2, porque existem 2 átomos de fósforo nessa molécula. Obtém-se, nesse caso, o peso molecular do P2O5 é 142. Nessa molécula de 142 gramas, tem-se 62 gramas que são fósforo. Então, apenas 62 gramas são fósforo das 142. Nesse caso, como a porcentagem de P2 era no P2O5 no adubo que eu dei de exemplo era 22%, na realidade nós temos efetivamente de fósforo apenas 9,6%, que está na forma do fosfato monoamônio. No adubo simples, já quando eu trabalho com um MAP, por exemplo, eu tenho 12% de N e 60% de de óxido de fósforo. Nesse caso, ele é mais concentrado, isso é muito importante, principalmente por questões de que, quando nós temos adubos mais concentrados, a unidade, o quilo do elemento em si sai mais barato, obviamente, implica menor necessidade de número de abastecidas de adubo na hora do plantio, menores áreas para armazenamento, um menor volume de carga sendo transportado. Então, nesse caso, no MAP, nós temos também, efetivamente, o MAP é fosfato monoamônio, está ali a forma química, representado quimicamente, consagrado pelo uso, representado em óxido de fósforo. E aí nós temos a conta, novamente, P2O5, 142 gramas, a peso molecular, o peso da molécula, 62 gramas o peso do fósforo. Se tem 60%, nós vamos ter 26% de fósforo. Também, vocês podem dizer que é pouco, mas já é bem melhor do que trabalhar com uma plantadeira, andando para aplicar 9%, que normalmente é o fósforo que é necessário para as adubações. Nos nossos solos oxídicos, solos aqui dos latossolos do sul do Brasil, principalmente, nossa principal deficiência hoje e sempre é o fósforo. Não importa que eu esteja andando com um carro, uma plantadeira que está trazendo potássio, mas vai ser benéfico. Vai ser benéfico em termos, porque se o seu nível de potássio está em um nível adequado, isso vai apenas fazer com que eu ande com uma máquina que não vai ter a resposta imediata ao aumento de produtividade aplicando aquele potássio. Em compensação, eu estou andando com aquela mesma máquina para aplicar apenas 9% do elemento que efetivamente eu preciso. Então, nesse caso, eu recomendo o uso de
de formulados simples, fosfato monoamônio, por exemplo, fosfato de amônio, na hora do plantio, em que a máquina vai ser muito mais eficiente. O processo de adubação vai ser muito mais eficiente. O caso do cloreto de potássio é a mesma coisa, no formulado, como eu lhes disse, ele está na forma adicionada daquele grânulo laranja, está na forma de cloreto de potássio. A sua representação também é feita na forma de K2O, porcentagem de K2O, representação química. Então, se eu tenho uma molécula de K2O de representação química que pesa, né, multiplico o peso molecular do potássio por 2, mais 16. Nessa molécula de K2O eu tenho 2 potássio também, então multiplico o peso molecular do potássio por 2. Peso molecular da molécula de K2O é 94 gramas. Peso molecular da molécula de potássio, do K2 é 78 gramas. Se tem 20% no formulado NPK, eu terei 16,6% no nosso formulado efetivamente de potássio. Então, vejam, no caso do potássio, a queda não é tão drástica. No caso do adubo simples de potássio, nós temos, normalmente, né, cloreto de potássio tem 60% de K2O. Fizermos a representação, embora esteja dito que é porcentagem de K2O, nós sabemos que a fórmula química, o que efetivamente vai cair no solo é o cloreto de potássio, assim sendo o potássio, vai ser a fórmula disponibilizada às plantas. Nesse caso, eu tenho K2O, novamente eu faço os cálculos de acordo com os pesos moleculares. A molécula de K2O pesa 94 gramas, potássio 78, uma regra de 3 simples, isso é clássico para se fazer. Se o cloreto de potássio tem 60% de K2O, significa que ele tem 49,8, 50% de potássio. Então, já é muito mais efetivo. Se eu encontro uma situação em que eu preciso aplicar potássio, que é a deficiência do meu solo, vou lá num laudo e constato que a deficiência do meu solo é de potássio, e, por exemplo, de acordo com os níveis do Paraná utilizado aqui, se um solo estiver com potássio, na análise do solo, apresentando menos que 0,25 centimol de carga por decímetro cúbico, ele está num teor médio de potássio. E aí podemos pensar em fazer uma aplicação de potássio, mas descartaria completamente a utilização de formulados, faria uma antecipação dessa aplicação de potássio a lanço com cloreto de potássio. Se a recomendação fosse 60 kg de K2O, de acordo com o manual, eu jogaria simplesmente 100 quilos, andaria com a máquina aplicando 100 quilos por hectare de KCl, cloreto de potássio, antes do plantio de qualquer cultura. Preferencialmente faria essa operação durante o inverno, posso fazer isso inclusive durante o plantio de uma cultura de cobertura. Se quiser, posso colocar com a máquina 60 quilos por hectare de cloreto de potássio, desculpe, de K2O, ou 50 quilos de potássio na forma de cloreto de potássio, não serão danosos, considerando efeito salino. Então, simplificaria um plantio, com uma plantadeira ali de plantio direto, colocando o cloreto de potássio na hora que faço o manejo do plantio para a aveia. Na sequência, a cultura agrícola que eu vou fazer uso, cultura de produção de grãos, como por exemplo, se vou fazer uso de uma cultura como soja, eu coloco simplesmente a soja faço o plantio e uso uma fonte como fosfato monoamônio, preferencialmente. Se quiser evitar de aplicar nitrogênio na base para a soja, coloco uma fonte como super triplo, mas sempre dando preferência a formas de adubos que contenham alta porcentagem de nutrientes e que nas quais sejam utilizadas adubações simples. Somente usando a lógica de adubação de sistemas, podemos fazer esse tipo de adubação. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e até a próxima.